Mimimi é usado como xingamento para um lado para o outro. Assim, e o contexto foi colocado que as gerações atuais não são tão resistentes quanto as mais antigas. Assim, se a gente for traduzir a mistura do dicionário que o Noel trouxe com o Twitter, né, nesse contexto. Então, eu acho que isso é diferente. Assim, não vai ter mimimi, você continua aqui, ou essa geração é muito mimimi. Assim, você pode ser usado, o mimimi não é a essência dessa frase. Eu acho que talvez a essência nesse momento é entender se essa geração é mais fraca. Então, vou repetir a pergunta para o Matheus. Matheus, teus amigos são mais fracos do que os mais velhos? Ou o que está acontecendo? Eu ia falar, vou começar falando um pouco da minha história, porque a minha faculdade começou, agora tem internato de 3 anos, né? Aí nós, no 7º período, a minha turma, o primeiro rodízio que a gente foi rodar foi em cirurgia geral, e aconteceu também de, nesse período, as outras pessoas, os outros internos, se formarem por conta aquela lei que existia por conta do Covid, que eu conseguia se formar com uma carga horária a menos, certo? Então, nós éramos os únicos internos do serviço de cirurgia geral, tendo que tocar o serviço inteiro de cirurgia geral no 7º período. A exigência em cima da gente foi bem grande. A gente teve que fazer muita coisa. Alguns staffs até reclamaram, falando que na época deles como residentes, eles tocariam aquilo sem reclamar de nada. Nós reclamamos algumas coisas em relação à carga horária que estava ultrapassando. A gente chegava de 5 horas da manhã, saía de 10 da noite, como no 7º período, mas a gente fez. A turma continuou, fez o serviço continuar tocando no 7º período. Eu acho que dizer que é fraco ou que não, acho que a gente já passou por outros episódios que falava que a questão da saúde mental já está mais bem estabelecida hoje em dia, né? Você admitir que você precisa de um tempo para parar, para descansar, para continuar forte, eu acho que hoje não é mais um problema. Talvez seja isso. Brilhante resposta, Matheus, mas aí eu pego alguns termos que você utilizou. Por exemplo, reclamar da carga horária, né? Você falou que todo mundo aguentou, mas vocês reclamaram da carga horária. Eu não sei vocês, mas eu tenho um amigo aqui que operou recentemente na madrugada aí algumas cirurgias eletivas. Lógico que são remunerações, a pessoa está sendo paga para isso, e às vezes você não era remunerado e, tipo, você não reclamava da carga horária. Agora, quando você está fazendo sua cirurgia particular, você reclama da sua carga horária? André, Leandro, vocês reclamam da carga horária de vocês ou não? Na minha opinião, você já respondeu um pouco a pergunta. Até eu tenho uma frase que eu já falei aqui, acho que até virou um corte, que eu acho esse ponto que você tocou é totalmente diferente, na minha opinião, entendeu? Não tem jeito. Você tem uma carga horária enquanto você é aluno, que você é obrigado, querendo ou não, que você não está recebendo por isso, e que também você tem que pensar que ali tem gente que, desde que quer fazer pediatria, radiologia, empreender, ortopedia, cirurgia geral, e você tá, ou a gente tá, como a gente tá, várias madrugadas lá operando, porque a gente quer, porque a gente está sendo remunerado. Eu acho que são situações totalmente diferentes e muito complicadas de serem comparadas, eu acho. Mas você concorda que você foi um cara que fez essas cargas horárias sem essa remuneração e você se submeteu a isso? Eu acho que na faculdade não tanto. Na faculdade a gente tinha esquema de plantão, tinha alguns estágios mais difíceis, mas sendo bem honesto, eu não lembro de nenhum estágio que a gente chegava na faculdade 5 da manhã e ia Não, embora e na 10 da noite. residência? E na Na residência, sim. residência? Ou... Na residência, sim. Mas, de novo, também residência e graduação são situações bem diferentes aqui.